Meus irmãos, bom dia a todos. Amém. Como o bispo Eder diz, Deus ele fala durante todo o culto, né? E interessante que no último louvor, o louvor todo, né, foi maravilhoso, como sempre mas o último louvor, né, a letra ali que diz: consagramos todo o nosso ser a ti. Como eu sempre digo, nos louvores a gente precisa ser muito consciente daquilo que a gente canta, porque aquilo que a gente canta na verdade é uma profissão de fé e é também uma declaração, porque se a gente canta uma coisa que a gente não faz, isso a Bíblia chama de hipocrisia. E aí vira e mexe, quando eu faço isso, né? Quando a gente compara o que a gente está cantando, o que a gente faz, muitas vezes a gente se pega em atos de hipocrisia, eu que eu digo. Mas essa declaração é uma declaração muito forte: consagramos todo o nosso ser a ti. E é sobre isso que eu quero falar um pouco, e também a questão da administração aqui da oferta. O Dona Gabi já deu a introdução, porque hoje eu vou falar sobre o reino de Deus. Na verdade, eu dei essa ministração, eu tive a oportunidade da semana passada estar ali na igreja do Simeone, igreja abençoada ali, e aí eu dei esse sermão, mas eu falei, gente, esse sermão aqui, quando o Éder me chamou, né, falou, ó, semana que vem dá para você ministrar o sermão. Eu falei, tá, bicho, tamo aí, tamo junto. E veio muito forte esse tema no meu coração, principalmente por conta da data de hoje, né? Hoje nós estaremos aí decidindo o presidente para os próximos 4 anos. Mas, como o Dona Gabi disse, independente de quem ganhe, a questão é que o governo de todas as coisas está sobre aquele, está debaixo daquele que é realmente o verdadeiro Senhor da terra, que é o Senhor Jesus. Então vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Marcos, no capítulo 4. Na verdade esse é um texto bastante conhecido, mas a gente vai tirar algumas lições desse texto, que é o ensino de Jesus sobre reino. Marcos, no capítulo 4, a gente vai ler dos versículos 30 a 32. Marcos capítulo 4, versículos 30 a 32. Todo mundo achou? Amém? Quem não achou, diz, espera aí. Amém. Então todo mundo achou. Vamos lá. Marcos 4, 30 a 32. Diz assim: disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Amém. Pessoal, uma das coisas que a gente precisa considerar na interpretação desse texto é o fato de que não tem como a gente separar a pessoa de Jesus, o ser de Jesus, do reino de Deus. Não tem como a gente separar isso. Jesus, na verdade, ele veio, um dos propósitos pelo qual ele se encarnou foi para inaugurar o reino de Deus. João Batista, né, quando ele veio preparar o caminho para Cristo, qual que era a sua mensagem? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. O próprio Jesus, ele veio pregando sobre o reino de Deus. Quando a gente analisa os evangelhos, todo o ensino de Jesus é sobre o reino de Deus. Quando a gente analisa as profecias, por exemplo, o livro de Isaías, considerado, de fato é o livro mais messiânico ali de todo embora não seja o único, mas é o mais messiânico de todo o Antigo Testamento, você vê reiteradamente o profeta falando sobre a vinda do Messias e a vinda do reino de Deus. Isaías 11, por exemplo, falando que o Messias iria governar Israel como cetro
com o seu cetro de justiça, com o seu cetro de poder. Enfim, nós temos ali várias passagens. E o próprio Jesus, quando ele veio, como eu disse, ele veio falando sobre o reino de Deus. Então não tem como você fazer a separação entre Cristo, entre Jesus, o ser de Jesus e o reino de Deus. Por conta disso, não tem como a gente dissociar, a gente separar a prática do cristianismo ao reino de Deus. Não tem jeito. Nós, na verdade, vivemos o reino de Deus. Nós somos chamados para proclamarmos o reino de Deus. Nós fomos feitos, 1 Pedro 2,9 vai falar isso, nós somos chamados de sacerdócio real. Ou seja, não tem como fazer essa dissociação. Mas a questão é, se não tem como separar o reino de Deus da pessoa de Jesus, consequentemente, não tem como separar a prática do cristianismo ao reino de Deus, a gente precisa, então, meditar sobre o que é o reino de Deus. O que é esse reino? Já que se fala muito dele. A Bíblia, e aí a gente vê a mão de Deus na coisa, ou seja, a gente vê que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, ela vai falando algumas características do reino de Deus, que a gente precisa ler todas essas características, fazer aí uma síntese, para que a gente possa descobrir o que é de fato o reino de Deus. Romanos 14,17, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então aqui Jesus, ele estava falando sobre o reino de Deus, para variar um pouquinho, ele estava falando sobre o reino de Deus. Só que aí ele faz algumas perguntas, e essas perguntas aqui obviamente são perguntas retóricas. Jesus ele vai usar muito no seu método de ensino as perguntas retóricas, por conta da escola judaica, a qual ele foi formado, a escola de Hillel, que tem ali uma influência filosófica por conta do judaísmo do segundo templo. Então ele vai dizer: olha, a que assemelharemos o reino de Deus? No sentido de comparar. Porque, logicamente, um método de ensino que funciona muito é a questão do exemplo, é a questão da analogia. Então, nós pais aqui utilizamos muito isso na educação dos nossos filhos. Então, quando a gente quer explicar alguma coisa que a gente vê que a gente não vai conseguir explicar muito bem, a gente sempre usa um exemplo. Ó, filho, sabe isso aqui? Então, isso aqui é como isso. Isso é uma coisa rotineira. E Jesus aqui, ele estava fazendo isso. Olha, para falar do reino de Deus, precisamos usar um exemplo. E ele vai dizer: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que o verdadeiro cristão, ele busca conhecer o que é o reino de Deus, a fim de que a gente possa vivê-lo. E aí, nessa tentativa de discorrer sobre o que é o reino de Deus, Jesus, ele faz um ensino aqui, que muitas vezes nós passamos despercebido, mas esse é um ensino, embora essa palavra, infelizmente, foi extremamente deturpada e usada com uma conotação totalmente diferente, mas eu não tenho outra para usar, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Isso aqui foi um ensino revolucionário. Infelizmente, quando a gente escuta essa palavra, já vem todo tipo de coisa ruim. Mas eu vou explicar que revolução que Jesus veio fazer. Então, nessa tentativa de elucidar para os seus ouvintes o que é de fato o reino de Deus, Jesus veio trazer, os seus seguidores foram chamados para vivê-lo, ele diz no versículo 31: é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor, repita comigo, menor, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Agora vamos parar para pensar um pouco. Por que Jesus, falando sobre reino de Deus, gente, reino de Deus, é o reino de Deus, é o reino que governa sobre todo o universo, ou seja, uma coisa extremamente grande, não tem como a gente mensurar a grandeza do reino de Deus. Mas ele compara o reino de Deus à menor semente que existe sobre a terra. Você já parou para pensar nisso? Por que esse contraste? Porque o contraste é assim, radical, o contraste absurdo. Como assim a magnitude do reino de Deus, que expressa a magnitude do próprio ser de Deus, comparar isso
a um grão de mostarda. Por que Jesus comparou algo tão grandioso com algo tão pequeno, menor? Porque não é só algo pequeno, é o menor. E aí, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Sabe, o próprio Deus ali encarnado, o que ele quer dizer? Ele estava realmente, isso ele fez de maneira consciente, quebrando as expectativas, quebrando os paradigmas, quebrando os valores, os conceitos dos judeus ali. Porque a ideia de reino de Deus que os judeus tinham era totalmente aversa, totalmente contrária ao que o reino de Deus é. Porque só a gente precisa considerar esse fato, a expectativa que estava no coração dos judeus ali era a expectativa de que Jesus viria como o Redentor de Israel, mas essa redenção era uma redenção que se baseava apenas no campo político, apenas no campo bélico. Ou seja, o Messias será aquele que irá tirar a Palestina do jugo dos romanos. E o Império Romano, pessoal, na época, era o maior, na verdade foi o maior império que essa terra já conheceu. Logicamente nós tivemos grandes impérios, o Império Assírio, o Império Babilônico, Medo Persa, o próprio Império Grego-Macedônico, que é o Império de Alexandre o Grande. E é até interessante que até a ascensão dos romanos, a gente vê que o maior império que a Terra já conheceu naquele momento era o Império Grego-Macedônico, o Império de Alexandre o Grande. E ele tinha conquistado todos esses impérios, o babilônico, o egípcio, o assírio, ou seja, ele era de fato o maior império da história, até aquele momento. Só que aí veio Roma, um império ainda maior, e na verdade quando ele venceu o Império Grego-Macedônico, ele estava no seu auge, porque Alexandre o Grande já tinha morrido, e aí tinha dividido, né, o império entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Então era o maior império até então. E o Império Romano veio e sucumbiu esse império grande. Então o Império Romano, gente, era um império muito grande. Na verdade é o maior império que essa terra já conheceu. E os judeus estavam pensando, o Messias virá e ele tirará a Palestina e Israel do jugo do maior império até então. Só que o que acontece? Como eu disse, a expectativa dos judeus estava apenas no âmbito político. E Jesus estava querendo dizer que esse reino de Deus, ele é amplo. Ele não está só no âmbito político, não está só no âmbito bélico. Esse reino de Deus, por sua grandeza, ele abarca todas as áreas da vida humana. Ele abarca toda a realidade, ele abarca todo o universo. Então, assim como Jesus queria confrontar essas expectativas, a gente tem que entender que pela palavra de Deus, a gente também é confrontado nas nossas expectativas. Porque a gente olha a expectativa que os judeus tinham, é muito fácil para a gente hoje, uma sociedade ocidental, muitos anos depois, milênios depois, criticá-los. Mas a questão é que muitas vezes a gente tem expectativas semelhantes e tão reducionistas quanto. Porque essa expectativa dos judeus, embora parecesse grande, ela era extremamente reducionista ao que o reino de Deus era de fato. Porque o reino de Deus ele abarca tudo. Só que muitas vezes nós hoje também temos uma expectativa reducionista em relação ao reino de Deus, porque nós não conhecemos o que é o reino de Deus. E aí Jesus, para confrontar isso, ele diz, o reino de Deus começa pequeno. Gente, esse é um princípio que não pode ser abandonado. O reino de Deus começa pequeno. E isso confronta as nossas estruturas de pensamento, de sentimento e de atitude. Por quê? Porque hoje nós estamos numa cultura que promulga o grande. Não, hoje, para que eu possa ser aceito na sociedade, eu preciso ter muitos seguidores nas minhas redes sociais.
Hoje, para que eu seja uma igreja relevante, eu preciso ter uma igreja grande, eu preciso ter um salão grande, eu preciso ter muitos membros. É sempre essa ligação. Irmãos, eu não sou contra igreja grande, eu não sou contra igreja que tem salão grande, eu não sou contra igreja estruturada, que tem uma estrutura considerável, não sou contra igreja que tenha muitos membros, mas a questão é, o que leva uma igreja a ser uma igreja grande? Porque a gente tem que entender, pessoal, eu vou falar isso depois, mas o reino de Deus, embora comece pequeno, ele vai crescer, mas eu quero falar isso um pouco depois. Estou com o relógio aqui, eu não vou alongar muito não. Mas esse princípio, pessoal, como eu disse, ele precisa confrontar essas nossas expectativas, porque se a nossa expectativa, a nossa visão em relação ao reino de Deus for errada, toda a nossa prática do cristianismo também vai ser errada. Em que sentido? Vamos supor que eu seja pastor de uma igreja. Estou ali começando e eu estou ali há tanto tempo, estou ali pregando o evangelho, fiel, mas a minha igreja não cresce. A minha igreja não cresce, mas eu estou ali fiel, oração ali, pregando o evangelho certinho, beleza. Estou fazendo tudo certinho, mas aí não cresce. E aí eu sou contaminado por essa ideia de que não, uma igreja grande, uma igreja que reflete o reino de Deus é uma igreja que tem que crescer. E aí, pastores amigos meus começam a dizer: Mateus, está alguma coisa errada, isso tem pecado? Às vezes tem algum imposto em você aí, você está crescendo, cara. E aí começa, né, com aquele discursinho, fala: não, mas você quer crescer? A minha igreja cresceu. Sabe como ela cresceu? Você tem que inovar. Você tem que dar inovada, cara. Não, esse culto aí seu, não, esse culto precisa dar novidade. Faz o seguinte, tira essa estrutura sacra, porque tem muita cara de sacralidade, isso aí não atrai as pessoas. O que você tem que fazer? Você tem que deixar uma igreja mais leve. Deixa uma igreja mais leve, sabe? A pessoa entra e não tem aquele impacto assim naquela igreja. Uma igreja mais leve, com a palavra mais leve, uma palavra mais light, sabe? Aquela coisa assim, né? Começa a fazer uns modões na igreja, vamos dar uma, né? Começa a colocar uns dedos secos ali, né? Começa a fazer mais cara de show, já começa a fazer algumas coisas, você vai ver que as pessoas vão atrair. E aí, eu, seduzido por isso, começo a fazer esse tipo de coisa. E aí o que acontece? A igreja começa a crescer. A igreja começa a crescer, eu falo: nossa, é isso mesmo. A igreja, ela precisa ser mais parecida com o mundo, porque as pessoas vêm igreja no mundo, vão para a igreja. Afinal, como eu já ouvi muitas vezes, é muito melhor o jovem numa balada gospel do que numa balada do mundo. Só que acontece, pessoal, pense comigo, que tipo de cristianismo essas pessoas vão receber? Pessoal, essa questão de liturgia, infelizmente, ela perdeu muito o seu significado. E ela perdeu muito a sua importância. Mas hora nenhuma, a Bíblia relativiza esses valores. Hora nenhuma. Desde o Éden já é um lugar sagrado. Essa questão do sagrado, pessoal, é uma coisa que a gente precisa restaurar. E aí eu quero pegar um gancho aqui das palavras do Éder, as duas palavras que ele deu, excelentes, que falam sobre a questão de honra. E a gente tem que entender, pessoal, que o lugar onde um santo está, nós somos santos, santificados em Cristo, nós carregamos em nós o Espírito Santo, que é, como o próprio nome diz, santo. Os lugares onde nós estamos, nós cultuamos a Deus. E se nós cultuamos a Deus, esse Deus se manifesta. E esse é um lugar santo. Acontece é que se perdeu, por conta dessa cultura, por conta da igreja, infelizmente, ser seduzida por essa cultura do ufanismo, por essa cultura do grande. Tem que ter igreja lotada, tem que ter salão grande, tem que atrair as pessoas. Foi se perdendo o ideal do sagrado. E aí o que acontece? Essas igrejas vão gerando membros sem temor a Deus.
Eu, como professor, eu vejo numa escola onde a maioria são cristãos, e os cristãos são os que mais dão mau testemunho. A minha maior dificuldade em dar aula é dar aula para crente. Por quê? Porque já perdeu o temor. Não tem mais. Sabe, aquela coisa ali já virou meio que banalizado. Por que banalizado? Por que foi banalizado? A dinâmica de cristianismo foi banalizada. Por que se banalizou? Porque nós precisamos fazer, logicamente isso é um sofisma, que veio direto do inferno, mas subiu e infelizmente tem atingido as igrejas. Um sofisma de que a igreja precisa ser parecida com o mundo, a fim de ter uma atratividade maior. Mas uma coisa que a gente precisa entender, pessoal, é o seguinte: existe uma diferença muito marcante, e tudo isso é reino, mas existe uma diferença muito marcante entre a gente pregar o evangelho com a linguagem, a fim de que as pessoas entendam, isso é bíblico, realmente Jesus ele fazia isso. Nós precisamos pregar uma mensagem que as pessoas entendam, obviamente, mas existe uma diferença muito grande entre pregar o evangelho com uma linguagem que as pessoas entendam e pregar o evangelho que seja atrativo. O evangelho, pessoal, não é atrativo. O evangelho nunca vai ser atrativo. Por isso que Jesus fala que é o Espírito que convence o homem. Porque Jesus ele veio pregar o reino de Deus. Qual que era a mensagem? Ó, vem do jeito que você está, porque o reino de Deus é bonitinho. Qual que era o verbo que sempre acompanhava o ensino de Jesus sobre o reino de Deus? Arrependam-se. Arrependam-se. E se arrependimento, obviamente, é porque aqueles ouvintes têm coisa para se arrepender. E aí eu digo sempre isso: se o evangelho, se a tua leitura bíblica, se a tua interpretação bíblica, se o seu ideal de cristianismo não estiver te confrontando, é porque você já está configurando o evangelho às suas vontades. Porque o próprio verbo inicial, arrependa-se, pois está próximo o reino de Deus, gente. Quem gosta, vamos lá, vamos ser sinceros, quem que tem prazer em ser confrontado com seus erros? Quem é esse, nossa, eu gosto de falar dos meus erros, ó. Rapaz, você quer ver eu ficar feliz, é alguém puxar minha orelha. Quem gosta? Ninguém gosta, óbvio que não. Então que atratividade que tem isso? Que atratividade que tem o evangelho que diz arrependei-vos? Que atratividade tem o reino que começa com arrependimento? E se ele começa com arrependimento é porque obviamente a gente tem coisa errada que a gente precisa consertar. Só que você vê hoje o chamado o evangelho da hipergraça. Olha o cúmulo que esse pessoal chegou, de que já não existe a ideia de pecado. Então não existe ideia de pecado. Pecado é uma coisa que era da cultura da época. Hoje não. Hoje a sua vontade é livre. Jesus veio para que você seja livre. Então se você é livre, você é livre para fazer o que você quiser. Logo, se Jesus veio te fazer livre, e nessa sua liberdade você vai exercer a sua vontade, logo a sua vontade não pode estar errada. Tem uma lógica nisso, mas a premissa está totalmente errada, porque o ideal de liberdade não é liberdade para você fazer o que você quer, é liberdade pelo fato de que você foi livre do pecado. E o reino de Deus começa aí, pessoal. O reino de Deus começa com arrependimento. Então o reino de Deus, ele é arrependimento. E se ele é arrependimento, é porque ele começa pequeno. Ele começa pequeno. E aí a gente vê, pessoal, que esse fato do evangelho começar pequeno, ele se manifesta. Eu quero falar rapidamente aqui de 3 princípios que, na verdade, demonstram esse princípio. O primeiro princípio, pessoal, é de que o evangelho ele começa pequeno na pessoa do próprio Jesus. Vamos lá comigo, marca o dedinho aí. Vamos lá para Mateus, no capítulo 2. Eu quero ler somente alguns versículos que demonstram esse princípio na vida do próprio Jesus. Mateus, no capítulo 2, a gente vai ler
os versículos 1 e 2. Aí depois a gente vai ler o 11. Mas vamos ler primeiro os primeiros versículos do capítulo 2 de Mateus. Mateus, no capítulo 2, versos 1 e 2. Então vamos lá. Jesus, tendo nascido em Belém. Olha como que o reino de Deus começa pequeno, pessoal. Se a gente vai para Miqueias 5:2, o profeta diz assim: Tu, Belém Efrata, pequena és de todas as tribos de Israel, de todas as tribos de Judá, perdão. Pequena eres, de ti sairá o Messias, de ti sairá o Redentor de Israel. Então você vê que Jesus, ele já nasce numa cidadezinha do interior da Palestina. E tudo isso tem um propósito, tudo isso que a gente vai ver. Tendo Jesus nascido em Belém, ele não nasceu em Jerusalém, aonde estava o templo. Belém da Judeia, em dias do rei Herodes. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei? Onde está o recém-nascido rei? Não tem como dissociar o reino de Deus da pessoa de Jesus. O rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Pessoal, vamos parar um pouquinho aqui. Como eu sempre digo, na Bíblia não existem meros detalhes. Vocês estão parando para pensar que uma estrela guiou esses magos até onde o rei nasceu? Ou seja, a própria natureza estava servindo a Jesus. E esse fato, pessoal, era para deixar claro isso mesmo. Esse rei é tão rei, ele é tão majestoso, ele governa sobre o universo, que a natureza o serve. Porque as religiões pagãs, todas elas, sem exceção, elas eram politeístas, e na verdade esse politeísmo era baseado no fato de que os entes naturais eram divinizados. Então algumas estrelas, como o próprio Sol, como a Lua, todas elas eram vistas como deuses. Ou seja, não existia diferença entre ente criador e a criatura, não existia. Então, olhar o Sol não era visto como uma mera criatura, só era visto como um Deus. Por isso que o livro de Gênesis já começa: no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, no princípio criou Deus tudo. O que a gente tem que entender é que quando Deus fala para Moisés escrever ali o livro, é porque o povo hebreu, imagina, 400 anos recebendo a cultura egípcia. 400 anos. Então eles tinham como verdade o fato de que todo o universo foi criado por Amon-Ra, que é o Sol. E aí de Amon-Ra veio seus filhos, Ísis e Osíris, que aí se casaram, né, questão do incesto, e aí deram origem a Horus, que era o governante do Egito. E aí tem Deus pra caramba. Não vou entrar aqui. Mas a questão é, quando Deus fala para Moisés dizer para o povo: no princípio criou Deus os céus e a terra, é para fazer essa separação de criador e criatura. E aqui a gente vê que a criação estava proclamando a majestade de Jesus, porque esses magos, eles eram astrólogos, né? Eles estudavam os astros, porque esse estudo astrológico tinha uma finalidade religiosa. Existia entre os pagãos o intento do determinismo, ou seja, eu preciso estudar a astrologia, porque os entes celestiais são vistos como os deuses. Então, pela definição ali das estrelas, eles acreditavam nisso, dá para a gente conhecer a vontade dos deuses e agir de acordo com a vontade dos deuses, porque se eu desobedeço os deuses, isso gera desordem cósmica, e aí vai trazer um mal sobre aquela população. Então eles faziam esse estudo, e eram os estudos. Quando Daniel, por exemplo, vai para a Babilônia, ele teria que ser versado também na cultura babilônica, que implicava nisso. Então Deus, ele estava dizendo claro: olha, vocês vão ser guiados pela estrela. Só que o que Deus estava querendo dizer também é mostrar para eles que a natureza
por ser criada pelo Rei do Universo, o serve. Agora vamos lá no versículo 11. Olha o que diz. Então no versículo 1 e 2, a gente vê a grandeza desse recém-nascido. Aí no versículo 11 diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Pessoal, nenhum pagão, nenhum ser humano da antiguidade se prostraria a alguém que não fosse reconhecido como Deus. Não tinha isso. Todo prostrar era uma atitude cultica, era uma atitude religiosa. Então, se eles se prostraram e adoraram, é porque realmente eles reconheceram aquele menino como Deus, como rei. Abrindo seus tesouros, entregaram-se suas ofertas, houve sinceria. Agora vamos pensar no seguinte: lá no versículo 2 a gente já viu que a própria natureza servia esse rei. Então esse rei de fato era o rei do universo, só que ele estava envolto em um bebê de 50 centímetros. Pessoal, olha que coisa tremenda. O rei do universo estava ali, um nenê de 50 centímetros. Ou seja, olha a diminuição da coisa. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Vamos voltar lá para Marcos 4. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Pessoal, ele quer nos ensinar exatamente a gente abandonar esse nosso ufanismo. Abandonar o fato de que para a gente ser relevante, a gente tem que ser grande. Porque essa grandeza que o mundo prega é uma grandeza falsa. É uma grandeza apenas para as pessoas verem. Só que não é a grandeza, não é o caráter do reino de Deus que Jesus quer que nós corramos, que Jesus quer que nós sirvamos. E aí, pessoal, um outro traço disso é que Jesus, ele sempre foi, em todo o seu ministério, acompanhado de multidões. Todo o ministério de Jesus, que foi acompanhado de multidões. Só que aí, pessoal, a gente tem que entender que os verdadeiros seguidores de Jesus foram poucos. Só para a gente fazer aqui um rápido cálculo. Existe uma multidão, é uma multidão incontável. Dessa multidão, Jesus tinha 70 discípulos. Desses 70, Jesus tinha os 12. Desses 12, Jesus tinha 3 que eram mais próximos: Pedro, Tiago e João. Nos episódios mais pontuais eram eles que estavam ali. E desses 3, apenas João permaneceu até a crucificação. Então, quando Jesus estava ali na cruz, quando ele olhou assim para sua mãe, a Maria, ele disse para João, né, ó, eis aí a tua mãe. A gente vê o quê? Que aquele discípulo que realmente comprou a coisa foi um só. Então imagina Jesus sendo seguido por toda aquela multidão. Tinha seus 70, tinha seus 2, tinha 3, mas na hora crucial, na hora em que o reino de Deus estava se manifestando de fato, que era na crucificação, apenas um estava lá. Apenas um. Por quê? Porque o reino de Deus começa pequeno. Quando a gente pega, por exemplo, a igreja primitiva, a gente vê, nossa, a igreja primitiva, uma taladada, 3.000 pessoas se batizam. Nossa, começou grande. Será? Antes do evento de Pentecostes, Jesus reúne os 11. Reúne só os 11. O Judas já tinha se importado, depois ele estabeleceu Matias. Enfim, começa com 11. E aí a Bíblia diz que eles começam ali uma oração. E naquela oração vem o Espírito Santo cumprido que Jesus falou em Atos 1:8. Mas recebereis poder, sobre vós, o Espírito, a fim de que sejam minhas testemunhas. Só que ele tinha um grupo também, de 120 pessoas. Então vamos comparar a igreja, que ela nasce, ou seja, depois do evento de Pentecostes, de 3.000 convertidos. Na verdade ela começa com 120 ali orando. Ou seja, se a gente comparar 3.000 com 120, a coisa começa pequena. E por que é importante a gente entender isso?
Porque hoje nós cristãos, evangélicos, protestantes, somos 30% de 220 milhões de habitantes. Então é uma parcela significativa. A questão, pessoal, é que será que desse considerado contingente cristão, será que não tem muita multidão aí? Será que não tem muita multidão? E aí, logicamente que eu não quero julgar, se eu só estou, na verdade, trazendo uma reflexão, mas eu preciso me perguntar, nesse contingente, eu tenho agido como multidão ou tenho agido como discípulo? Porque o discípulo é aquele que permanece até a crucificação, ou seja, nos tempos difíceis. E aí que começa a coisa. A questão é, no meu dia a dia, onde eu estou numa situação que eu preciso tomar sobre mim a cruz de Cristo, eu ajo como multidão, que na hora do vamos ver os caras viram ninja, ou eu tomo a cruz e nego a minha vontade, para que a vontade do Rei seja feita e manifesta na minha vida. Essa é a questão. Jesus, lá em João 6, um pouco antes da festa dos tabernáculos, ele começa um discurso duro. Ele fala o seguinte: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. E olha, o bicho não atraía a multidão. Jesus atraía as multidões, porque ele fazia milagres, enfim. Só que ele começou a perceber, óbvio, ele era o próprio Deus encarnado, ele começou a perceber que, não, isso aqui tá... Vamos dar uma peneirada. Aquele dia lá, Jesus falou, vamos dar uma peneirada na coisa. E aí começou o discurso mais duro sobre o reino de Deus. E aí o que aconteceu? As multidões começaram a se dispersar, diz o texto. Começaram a se dispersar. E aí um dos discípulos chegou para Jesus e falou: Jesus, seguinte, esse discurso aí está meio duro, hein? Hoje o senhor está com a macaca. Hoje a coisa está difícil, hein? E aí Jesus, com toda a mansidão, disse: está pesado? Se quiser ir, você vai também. Aquele que comigo não ajunta, que espalhe. O evangelho é esse, amigão. Você quer? Então, tchau. E aí aquele discípulo, cheio do Espírito Santo, disse: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E aí que é a questão, pessoal. O que nós temos dado às pessoas como membros do corpo de Cristo? Palavras de vida eterna ou palavras que massageiam o ego das pessoas? Logicamente, pessoal, não estou falando aqui que a gente não deve pregar o evangelho que vai de encontro à necessidade das pessoas. O evangelho, obviamente, ele é o evangelho de consolo, ele é o evangelho de ajuda, ele é o evangelho de motivação. Não estou dizendo que não. A questão é que, antes de tudo isso, antes da motivação, antes do consolo, antes de tudo isso, tem a cruz. Antes de tudo isso, tem o arrepender-se. Ou seja, tudo isso, o consolo, a questão da motivação que o Evangelho nos dá, o próprio Jesus, né? João 16:33, quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia é cheia de mensagens assim. E esse é o Evangelho de Cristo, óbvio. E nós estamos aqui também para motivar as pessoas. Não, filho, você está passando por dificuldade, Deus é contigo. Desperta, homem valente, a Bíblia é cheia disso. A questão é que nós não podemos pular etapas. O Evangelho tem que ser pleno. Então toda essa motivação, ela vem como consequência do Evangelho de cruz. Só que o que acontece? Tem muitas pessoas, muitas igrejas, infelizmente, que quer tirar o arrependimento, que quer tirar a cruz. Pessoal, a Bíblia é um livro altamente simbólico. Altamente simbólico. A gente vê, por exemplo, quando Deus coloca no Éden, o próprio Éden já é uma questão simbólica muito forte, porque a Bíblia diz: formou Deus um jardim no Éden. Logicamente, esse jardim não é um pomar, devia ser uma coisa maravilhosa, é uma representação do céu na terra. Mas quando a Bíblia diz: formou Deus
o homem no jardim, no Éden, ao lado do Oriente, isso tem uma implicação espiritual. Porque o Oriente na Bíblia fala da manifestação da glória de Deus. Em Ezequiel 43, por exemplo, quando o profeta tem visão, ele desvia uma visão do templo e olhei para o Oriente, da onde vinha a glória de Deus. Então ali o Éden, o jardim no Éden, era o lugar onde Deus de fato se manifestava aos seres humanos ali. Então Éden tem uma implicação, era um lugar sagrado. Então a gente vê que naquele lugar sagrado, Deus colocou o quê? 2 árvores. E as árvores, embora sejam coisas naturais, obviamente, mas elas também têm uma simbologia. A árvore da vida representava a vontade de Deus, e a árvore do bem e do mal, a vontade do homem, apartado da vontade de Deus. Então tudo na vida tem a sua simbologia. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, todos os detalhes ali tinham uma simbologia, todas elas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque como eu tenho dito, nessa tentativa de fazer com que o Evangelho seja atrativo, a fim de que na igreja cresça, que o meu ministério cresça, que eu tenha muitos seguidores nas redes sociais, se tira a questão do arrependimento, se tira a cruz, e se tira a cruz. A cruz que eu falo, a cruz, o símbolo mesmo. Quantas igrejas que a gente vê que a gente não vê mais a cruz? E o fato da cruz não estar mais no item de decoração, no item litúrgico do culto, é porque já tiraram do discurso. Quantas igrejas que eu vou, que eu não sei se eu estou numa boate, ou seja, como eu disse, já perdeu a questão da sacralidade. Irmãos, isso é muito importante. O reino de Deus, ele é um reino de símbolos, e ele tem temor. E essa questão dos símbolos é muito didático, pessoal. Se um bêbado entrar aqui, com certeza ele vai entrar com respeito, porque ele vai olhar toda a sua volta e vai ver, opa, eu estou numa igreja. Você pode ver um bêbado entrando numa igreja católica. Ele olha ali as imagens, ele olha tudo aquilo ali, opa, peraí, eu estou num lugar sagrado. É pedagógico isso. Só que hoje entra em algumas igrejas, aquela coisa, espera um pouquinho. E isso vai formando o caráter cristão das pessoas, que vão crescendo, adolescentes, jovens, sem temor nenhum. Esses dias, assim, tem uma classe lá que é, assim, majoritariamente, a minha escola é cristã. E aí eu fico lá na minha sala da capelania, eu só fico de grau, só fico ouvindo. Aí esses dias estava lá, o filho de um pastor com outros cristãos ali, irmão, saiu de tudo. Ah, vai comer tomate cru, ah, vai tomar suco de caju, ah, barado. E, gente, espera um pouquinho. Acabou, eu falei, peraí. Estou falando assim que eu sou um impecável. Mas às vezes quando a gente escapa uma palavra feia, vamos dizer assim, já vem um temor na hora. Mas Deus me perdoe, o que eu estou falando? Mas não é a coisa, ali a coisa estava normal. E gente, cadê o temor? Cadê o temor? Mas por quê? Porque já é produzido por toda uma rotina cristã, onde já não preza mais o temor. Por quê? Porque a gente tem que fazer de tudo para crescer. Mas a questão é, Jesus vem aqui e diz, o reino começa pequeno. Ainda que essa igreja permaneça pequena, mas ela foi chamada para pegar o reino. Não vai se curvar para ser grande, porque ser grande em qual aspecto? Ser grande diante de Deus ou ser grande diante do mundo? Essa é a questão. Nós não podemos deixar de ser contaminados, deixarmos ser contaminados por isso. E aí ele diz, quando o grão de mostarda, ele é semeado, já estou terminando, e essa semeadura fala o quê? Daquilo que eu sempre falo para vocês, cultivo, culto e cultura. Ou seja, a semente do reino, o reino ele começa pequeno porque ele está baseado na encarnação do próprio Cristo. Cristo ele se fez homem, ou seja, ele se fez pequeno, mas a Bíblia diz lá em Filipenses 2, de 6 a 10, por exemplo, que ele se tornou homem, mas depois o Pai o
colocou acima de todas as coisas. Então é essa dinâmica, pessoal. A coisa começa pequena, mas um dia ela vai crescer. Um dia ela vai crescer. Só que para isso, para que aquilo que começa pequeno se torne muito grande, tem que ser semeado. O que significa ser semeado? Em primeiro lugar, tem que ser cultivado. Jesus, falando sobre esse processo, lá no livro de João, ele usa ali a semente do grão de trigo. E ele fala, assim como o grão de trigo, como trigo, para que ele frutifique, ele precisa morrer. Assim também vós. Ou seja, nós somos chamados a viver e a semear essa semente do reino de Deus. Mas para que ela frutifique nas nossas vidas, nós temos que ter a disposição de morrer, assim como o grão de trigo. Ou seja, é aquela oração que Jesus fez ali no jardim de Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é explícito ali em Mateus 6,10, quando Jesus, na sua oração, a sua oração que é chamada oração do Pai Nosso, ele vai dizer: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Mas antes de que esse reino seja manifesto sobre a terra, ele precisa ser manifesto na minha vida. E como resultado dele ser manifesto na minha vida, nós precisamos o que? Semear essa semente, ou seja, morrer, a fim de que a vida de Deus se manifeste em nós. Então, o fato de que o reino começa pequeno é porque muitas vezes a gente quer ver o reino de Deus manifesto sobre a terra, mas a gente esquece que ele precisa primeiramente se manifestar na minha vida. Ou seja, ele começa pequeno, ele começa individual. E a partir do momento que ele começa individual, aí eu manifesto o que? Na minha família. Eu digo que eu manifesto na minha família. Nós temos uma igreja composta por várias famílias, e essas famílias são famílias conscientes do Instituto Racional, de que precisam manifestar esse reino, e aí sim a coisa vai crescer. Essa é a questão. Então, como eu digo agora, para ir para os finalmente, no versículo 32 diz: mas uma vez semeado, ou seja, uma vez que nós estamos dispostos a morrer, a trazer sobre nós a cruz de Cristo, e a disposição e a consciência de que esse semear implica no cultivo, culto e cultura, ou seja, a consciência de que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus pelo próprio Deus. É muito significativo, pessoal, muito, como eu sempre digo, na Bíblia não existem meros detalhes. Se a gente for parar para pensar, quando a Bíblia diz assim: formou Deus o homem do pó da terra, cara, isso é incrível, porque se a gente for analisar a história humana, a primeira ação do homem, a primeira cultura que o homem exerceu foi a atividade, né, mais primitiva do ser humano é a agrícola, é a agricultura. Por que isso? Isso é um desdobramento de que o homem é, na verdade, o resultado da agricultura de Deus. O Justo Gonzalez fala isso no livro dele, Evangelho e Cultura. Ou seja, nós somos formados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos resultado da agricultura de Deus, desse lugar sagrado. E por isso nós precisamos o quê? Cultivar. E o que é cultivar? É cultuar a Deus. O que é cultuar a Deus? Fazer a sua vontade. E para fazer a sua vontade, a gente precisa com que a semente do Evangelho seja plantada na nossa vida, que nós morramos com a nossa vontade, manifestemos a vontade de Deus, e à medida que a gente vai manifestando a vontade de Deus, essa semente do Evangelho vai sendo plantada no coração de cada pessoa. Ou seja, ele vai começando pequeno, mas a promessa é que uma vez ela é semeada, cresce. E não cresce um pouquinho não, irmãos, cresce muito, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Aí sim, pessoal, é lógico que a vontade de Deus para a gente é que a gente cresça,
em todas as áreas. A questão é qual a base. Porque uma grande construção, se ela não estiver plenamente edificada, vai chegar uma hora que ela vai cair. E a questão é qual a base. A base precisa estar no fato de que o reino começa pequeno. Ou seja, nós não devemos desanimar, pessoal, quando a coisa não está crescendo no tempo e no jeito que a gente quer. Porque tem isso também. Deus tem o tempo dele, Deus tem a forma dele. A questão é que a gente precisa ser fiel no semear dessa mensagem. A gente precisa ser fiel no viver e plantar essa semente na vida das pessoas. Porque no tempo de Deus, o crescimento virá para a honra e glória dele. Amém? Amém, pessoal. Vamos ficar de pé. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Irmãos, teriam bastante coisa para falar mais, mas eu acho que isso foi suficiente. Porque, obviamente, pessoal, todos nós queremos crescer no nosso ministério. Isso é algo que Deus coloca no nosso coração. Mas quando esse desejo por crescimento, ele vem de Deus, juntamente com esse sentimento, vem a consciência dos princípios. O reino começa pequeno, ele começa no meu coração, ele começa de maneira individual. E o crescimento ele é gradativo, e é no tempo de Deus. Então o que a gente precisa entender é que a gente precisa orar para que Deus tenha misericórdia de nós, para que o reino de Deus verdadeiramente seja manifesto no nosso coração. Porque aqui eu vou falar um pouco por mim. É lógico que nós temos essa consciência, Deus tem nos dado, mas quando eu analiso algumas áreas da minha vida, eu vejo que muitas das minhas atitudes, muitos dos meus pensamentos não têm refletido o reino de Deus. E aí, peraí um pouquinho, eu preciso voltar e orar para que Deus plante verdadeiramente essa semente do reino de Deus na minha vida. Não adianta eu orar, eu querer que Deus venha o seu reino sobre essa terra. Isso se manifestou muito nas eleições, né? Não, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Também eu não sou contra isso. Logicamente que tem alguns ajustes aí para ser feito, mas a questão é lógico que nós queremos o reino de Deus estabelecido sobre a terra, porque isso foi uma oração do próprio Jesus. A questão é que esse manifestar do reino de Deus sobre a terra, ele vai ser resultado do reino de Deus se manifesta no nosso coração. E o sintoma de que quando o reino de Deus se manifesta no nosso coração, ele é, na verdade, refletido através das nossas atitudes. E é nisso que a gente precisa de muita ajuda de Deus, de muita ajuda do Espírito Santo, porque sem ele a gente não consegue. Amém? Amém. Se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei.
da sabedoria, gera temor no nosso coração. Oramos, Deus, assim como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a sua vontade, Senhor, na nossa vida, Senhor, nas nossas famílias, Deus, nos nossos empregos, Senhor, em todas as áreas, Deus, onde habitamos, onde exercemos, onde vivemos. Ó Deus, o Senhor seja glorificado. Deus, assim como diz o louvor cantado aqui hoje, que toda, Deus, nós consagramos a Ti, Deus, a Tua vontade, ao Teu reino, todo o nosso ser, para que o Senhor seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Erga a mão para o céu. Vou dar um conselho para vocês antes. Hoje é um grande dia da eleição. Seja qual for o resultado, vigie a sua vida. Amém? Talvez pode ter uma indignação, algo contrário àquilo que você esperava, que eu esperava. Não permita que o inimigo faça uma bagunça por aí. Amém? Como pregou Mateus, Deus está acima de tudo. Amém? Pega a tua mão para o céu. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.